Ontem o prefeito Firmino Filho fez uma visita ao prédio de um supermercado abandonado, onde funcionou um supermercado ali na Avenida Frei Serafim, para estudar a possibilidade de que ele venha a se tornar um hospital de campanha, caso seja necessário. Isso para tratar pacientes com o Covid-19. O prefeito de Teresina, Firmino Filho, visitou o local na tarde de ontem e levantou a possibilidade de se ter mais uma dessas estruturas na capital. É importante essa medida agora. Eu estou, inclusive, aqui com a Cláudia Brandão, para que a gente possa também tentar entender um pouquinho da importância dessa decisão. Cláudia, nós tivemos recentemente em São Paulo, nós vimos se montar uma estrutura emergencial de campanha lá no estádio do Pacaembu. Um modelo parecido que o prefeito está querendo fazer agora nesse supermercado, né, Cláudia? Exatamente. E é uma medida que está sendo adotada também em vários países. Em Nova York, isso foi feito num grande pavilhão de exposições, em Minas Gerais, em São Paulo, em Brasília. Porque o que acontece? Não se sabe como vai ser a evolução da curva da doença. E, obviamente, que se tem que trabalhar com planejamento. Não se pode esperar que haja uma procura exagerada de pacientes para as unidades hospitalares e só então tomar providência. Essa medida tem que ser tomada previamente. A gente espera e torce, assim como os gestores, de que não venham a ser ocupados, Exato. Mas caso seja necessário, já vai estar lá a estrutura pronta, né? Esse plano ajuda a nos tranquilizar um pouco, né, Nos Cláudia? deixa mais tranquilo, porque o que acontece, eu estava ouvindo hoje a opinião de um especialista, Joelson, esse momento de isolamento não é que não vá haver transmissão. A preocupação dos médicos que estão na linha de frente para cuidar da rede pública da saúde é que não haja todos ao mesmo tempo. Porque se a gente atingir o pico da doença com todo mundo atingindo o estágio mais grave no mesmo momento, todos vão acorrer simultaneamente para os hospitais. E nós não temos leitos de UTIs suficientes para abrigar todo mundo ao mesmo tempo. Foi o que aconteceu na Itália, foi o que aconteceu na Espanha. Então, o que a gente está fazendo com o isolamento é tentar buscar um achatamento da curva para que as pessoas procurem os hospitais de forma mais serena ao longo do tempo. Controlar o volume de procura. Exatamente. Basicamente isso. Vamos acompanhar a reportagem da visita feita ontem pelo prefeito Firmino Filho. O possível hospital de campanha para atendimento de pessoas que venham a testar positivo para o coronavírus deve ser construído neste local, onde funcionou um supermercado, ao lado da Avenida Frei Serafim, no centro de Teresina. A área tem 2.400 metros quadrados. Apesar de ser amplo, é preciso seguir as normas da Fundação Municipal de Saúde para adaptação. É um espaço que tem muitas vantagens, mas também tem as suas dificuldades. A gente tem que se preocupar bastante com os isolamentos de risco para realmente não comprometer a saúde daqueles que vão estar trabalhando nesse período aqui dentro. Então, a nossa principal preocupação é de dar uma solução simples, rápida e segura. São vários os desafios que a FMS vai enfrentar, caso o local seja aprovado para a instalação de cerca de 100 leitos para pacientes. Para isso, é necessário seguir as normas mínimas de saúde. Mesmo numa situação de campanha, de guerra, eu tenho que ter o mínimo necessário para fazer as adequações. E aí a gente está viabilizando esse mínimo, estudando como é que a gente faz esse mínimo, junto à área técnica da saúde, junto com a área técnica da engenharia. Com os novos cumprimentos, o prefeito de Teresina, Firmino Filho, visitou o local com profissionais da saúde e engenheiros. Todos analisaram a possibilidade de construir o hospital para reforçar o atendimento aos pacientes, mas não falou em data. Eventualmente poderemos ter escassez de leitos e precisamos preparar para esses cenários futuros. Exatamente por isso que nós estamos buscando alternativas para construir hospitais de campanha de média complexidade. E também já estamos em conversa com a ASA lá no prédio onde funcionava o lar de fraternidade, buscando ver as condições para que eventualmente, numa eventualidade, nós tenhamos já preparados leitos adicionais da nossa rede pública municipal. O prefeito falou ainda sobre a importância da população ficar em casa para evitar a proliferação
rápida do coronavírus, principalmente os idosos. Ele disse também em relação ao hospital do bairro Monte Castelo, na zona sul de Teresina, que se prepara para receber pacientes com a Covid-19 e lembrou que a cidade tem 91 unidades básicas de saúde e 10 hospitais municipais, além do apoio da rede estadual de saúde. Na cidade de Teresina, nesse exato momento, nós temos 101 portas abertas para atender urgência e emergência, para dar prosseguimento. Na retaguarda, nós temos hospitais de porte médio e de porte mais complexo. Importante dizer que os hospitais de alta complexidade são relacionados à rede estadual. No caso, a referência do Estado é justamente o Hospital da Polícia Militar, assim como também o Hospital de Doenças Infecto-Contagiosas, assim como também para as mulheres a Maternidade Evangelina Rosa, para as crianças o Hospital Infantil. E o prefeito Firmino Filho também comentou a postura do presidente Jair Bolsonaro nesse enfrentamento da crise. Nós ficamos realmente surpresos com as colocações do presidente. Ele condena as ações dos governadores e as ações dos prefeitos. Nosso entendimento é um pouco diferente. Veja bem, qual é a mecânica dessa crise? Nós temos uma crise na saúde, a crise do coronavírus. Para que nós possamos enfrentar, nós precisamos tomar determinadas ações. Essas ações trazem repercussões sobre a economia, sobre o mercado de trabalho, sobre o mundo da produção. Isso leva ao quê? Leva a recessão, depressão. Mas é necessário que as autoridades centrais possam garantir a liquidez da economia, tomar atitudes econômicas necessárias, apropriadas, para que a economia continue a girar, para que a população não passe fome. Então essa é uma responsabilidade, especialmente do governo central, porque ele tem a capacidade de emitir moeda e tem a capacidade de se endividar. Então o estado do Piauí, por exemplo, se você bota um pouco mais de 3 milhões de habitantes para o Piauí, nós temos se não fizermos nada, se nenhuma medida restritiva for feita, o estado do Piauí pode chegar a perto de 20 mil mortes. Então é necessário que a gente tenha uma conversa direta com a população, mostrando o risco que nós estamos correndo. É exatamente por isso que, apesar das medidas serem duras, essas medidas restritivas não agradam a ninguém, elas precisam ser tomadas e o mundo todo está tomando. O presidente da República está colocando em xeque um sistema de saúde que funciona com União, com Estados e com municípios. Ele está demonstrando que não confia na capacidade de decisão, de gerenciamento de prefeitos e governadores. Se ele não acredita na ONU, se ele não acredita na Organização Mundial de Saúde, que ele assuma a rede de assistência à saúde de todo o Brasil e faça aquilo que ele achar melhor, mas assuma também as consequências dos seus atos. Essa é a nossa posição, que está sendo externada pela Frente Nacional de Prefeitos. Está aí o prefeito Firmino Filho falando a respeito da posição do presidente Jair Bolsonaro em relação àquela relativização, vamos dizer assim, da gravidade do coronavírus, do Covid-19. Surpreende a posição do prefeito, Cláudia, nesse momento? Não, é a mesma da Frente Nacional de Prefeitos. O prefeito está tomando as decisões sempre cercado de especialistas na área e é também a mesma posição, Joelson, da Organização Mundial de Saúde e da Sociedade Brasileira de Infectologia, que após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, publicou uma nota dizendo que, de fato, neste momento, o que deve ser feito é o isolamento. Hoje mesmo eu estava vendo agora, pouco antes de entrar no ar, a Espanha decidiu prorrogar o isolamento lá até o dia 12 de abril. É o que está sendo feito. Paralelamente a isso, estão procurando novas pesquisas, novas formas de combater a doença. Aqui no Brasil já está se testando a possibilidade do uso de protocolo pelo Ministério da Saúde para a utilização do medicamento de hidroxicloroquina, né, no tratamento apenas daqueles pacientes mais graves que não estão respondendo a outros medicamentos. E eu tenho informações de aqui em alguns hospitais de Teresina, esse medicamento também já vem sendo usado naqueles casos mais graves em que os pacientes com coronavírus estão chegando às UTIs e não estão respondendo a outro tipo de medicamento. Agora, por que essa preocupação do prefeito? É preciso que haja também esse entendimento entre a Presidência da República, governos e municípios, porque esses outros entes federativos vão precisar de um aporte de recursos grande. Por exemplo, para a compra de respiradores.
Eu perguntei ontem a um médico quanto custava, em média, um respirador para utilizar nesses casos. Ele disse que em torno de R$80 mil. 80 mil reais. 80 mil reais. É um custo elevado e que é preciso o aporte de recursos do governo federal, no caso de estados e municípios, porque isso é a única coisa que pode ser feita quando está num estágio já bem grave, né? Até porque a introdução da hidroxicloroquina ainda é muito incipiente. Não há estudos conclusivos. A gente sabe que pode trazer efeitos colaterais, mas está sendo usado como último recurso. E com resultados positivos até agora. E sob acompanhamento médico, Cláudia, qualquer medicação tem um efeito relativizado, né? Então o médico está acompanhando, se tem um efeito colateral, se tem algum problema, retira. Mas eu tenho informações de que já há o uso desse medicamento com bons resultados, inclusive aqui em Teresina, Joelson. Tá certo, então. Olha, eu vou pedir licença aqui a Cláudia, que nós vamos falar agora a respeito dos números, tá? Vou ficar de pé aqui, para a gente falar a respeito dos números do coronavírus aqui no nosso estado e aqui na cidade de Teresina. Vamos aqui às imagens das informações a respeito desses casos. Todos os dias são divulgados novos boletins que mostram os números aqui no estado do Piauí. Esse levantamento está sendo feito com a ajuda de testes feitos pelo Laboratório Central e também, em alguns casos, fora daqui do Piauí. Vamos aos números, então? Aí estão. Novo coronavírus no Piauí. O Hospital Regional de Bom Jesus registrou 2 mortes suspeitas, a de um homem de 77 anos e de uma criança de 7 anos. São mortes que estão... Algumas mortes que estão acontecendo não foram confirmadas como mortes ainda por coronavírus. Elas estão sob investigação. E é muito importante que a população tenha essa compreensão. Houve um primeiro caso em José de Freitas, que já foi descartado. As investigações sobre outros casos estão acontecendo e nós vamos trazendo aqui no Jornal do Piauí todos os detalhes para você sobre cada um dos casos. Claro, você que acompanha a gente também pela Rádio Cidade Verde, estamos ao vivo. Muito obrigado pela audiência. Também vamos colocar todas essas informações nesse esforço, nesse momento que é feito também do jornalismo Cidade Verde para levar todas as informações para você. Vamos então às cartelas das informações aqui no nosso telão para que você possa entender mais sobre o quadro. O Hospital Regional de Bom Jesus diz que segue em investigação com um caso, tem um caso descartado por coronavírus e a CESAP, a Secretaria Estadual de Saúde, não revelou qual dos pacientes teve o descarte para coronavírus, ok? No Hospital Regional de São Raimundo Nonato, foram registradas 2 mortes suspeitas, uma criança de 1 ano e um homem de 52 anos. Seguem as investigações também. Anísio de Abreu e Guaribas é a origem desses casos, ok? Então está aqui a informação, a maioria dos municípios piauienses já registram algum caso suspeito. O Hospital Regional de São Raimundo Nonato segue com um caso em investigação, um descartado para coronavírus. A Secretaria de Saúde não revelou qual dos pacientes teve o descarte para coronavírus. O hospital, que não identificado pela Secretaria de Saúde aqui em Teresina, registrou uma morte suspeita de um homem de 53 anos, está descartada para coronavírus. A investigação já foi feita e não foi corona, tá ok? Então esse caso aí é outro que já nos dá uma certeza de que a investigação foi concluída e não foi por coronavírus. O Hospital de Urgência foi dito pela CESAP aqui em Teresina que uma morte está sob investigação, a de um jovem de 19 anos que segue em investigação. O diretor do Hospital de Urgência de Teresina, Rodrigo Martins, falou a respeito dessa investigação que acontece nesse momento aqui no estado do Piauí. Rodrigo Martins explicou, inclusive, como é que foi o procedimento para que ele chegasse até o Hospital de Urgência de Teresina. Ele foi enviado para o hospital falando a respeito dessa movimentação. Ele veio do Parque Piauí e veio aqui para o Hospital de Urgência de Teresina. Nós temos a declaração de Rodrigo Martins, daqui a pouquinho nós vamos exibir aqui no Jornal do Piauí.